Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula dando continuidade ao nosso assunto de carboidratos. Nós vamos trabalhar principalmente agora a relação de carboidratos e alimentos e principalmente a questão das energias oferecidas nos alimentos através dos carboidratos. Eu estou aqui com a nutricionista, Paula Jordânia, que ela vai conversar com vocês um pouco sobre essa questão de caloria, de alimento e de etc. relacionado a os carboidratos que nós estudamos na aula passada. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Paula, sou nutricionista, como já foi dito. Trabalho na área de segurança alimentar, mas hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto, né? Calorias. Então, assim, para iniciar, primeiro a gente precisa de um conceito. O que é calorias, né? O que são calorias? Calorias é a quantidade de calor que o alimento fornece, certo? Após a digestão. Então, é a quantidade de energia, quando a gente fala de caloria que vem dos alimentos, a gente está falando da quantidade de energia que ele é capaz de nos fornecer, certo? E essa energia que vem dos alimentos, ela é essencial para o funcionamento do nosso organismo. Uma vez que durante o dia, né, nós precisamos suprir nossas necessidades energéticas e nutricionais, que são necessidades individuais, né? O que isso quer dizer? Cada pessoa, isso varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem necessidades energéticas e nutricionais diferentes, tá? Então, isso aí já é um dado importante, certo? Já temos o conceito e sabemos que isso é um dado individual. E aí, como é que nós, nutricionistas, né, calculamos, como é que a gente sabe o quanto que cada pessoa gasta de energia por dia? Né? A gente precisa saber qual é o gasto de energia da pessoa por dia para poder calcular a dieta. Então, eu vou dizer aqui para vocês pontos importantes, tá? Que influenciam na chegada desse valor, desse gasto energético individual. Então, existem várias formas de chegar a esse número, a esse gasto energético de cada pessoa. Uma delas é através de um cálculo matemático, através de uma fórmula, tá? Onde a gente mensura, coloca lá vários dados e a gente consegue descobrir qual é o gasto energético daquela pessoa. Então, muitas coisas são levadas em consideração. O peso, a altura, a idade, né? Se é homem, se é mulher. Nessa fórmula é levada em consideração até, por exemplo, a taxa de metabolismo basal, aquela energia que a gente gasta mesmo quando a gente está parado. A gente gasta só, por exemplo, com a respiração. Então, é uma fórmula bem complexa. E aí eu vou dizer aqui para vocês, tá? Superficialmente, o que influencia nesse cálculo. Então, como eu já falei, se é homem, se é mulher, influencia. A idade vai influenciar, né? Pessoas mais jovens tendem a ter um gasto energético maior. Então, se é criança, se é adolescente, vai ter um gasto energético maior. Por quê? Porque estão em fase de crescimento, tem as questões hormonais, né? Adolescente, por exemplo, nem se fala. Então, isso influencia muito nesse cálculo. Diferente de pessoas, por exemplo, idosas, que tendem a ter um gasto energético menor. Jovens adultos tendem a ter um gasto energético grande também, né? Porque tem uma rotina bem puxada. Se forem pessoas, se a pessoa é sedentária ou não, se pratica atividade física ou não, isso também influencia muito, né? Se é atleta, se é uma pessoa atleta,
triatleta. Imagine aí, o gasto calórico dessa pessoa, quanto de energia que ela não gasta por dia, né? Então, isso tudo deve ser levado em consideração, certo? Altura e peso também é levado em consideração. Uma pessoa mais alta, com mais massa muscular, ela tende a ter um gasto energético maior do que alguém que seja menor, mais baixinho, mais magrinho, né? Existe uma informação importante para vocês saberem também, a questão da massa muscular. Quanto mais massa muscular, mais gasto calórico, mais gasto de energia. Porque o músculo, ele é um tecido metabolicamente ativo. Então, ele gasta mais energia por si só. Quando a gente compara, por exemplo, com o tecido adiposo. Então, quanto mais massa muscular o indivíduo tem, mais energia ele também gasta. Então, se a gente pegar aqui um exemplo, por exemplo, 2 homens com o mesmo peso e a mesma altura, 1,80 m e 80 kg, eles vão ter o mesmo gasto energético? Porque eles têm o mesmo peso e altura? Não necessariamente, provavelmente não, né? Por quê? Porque entram todas as variáveis que a gente falou aqui. Tem a questão da rotina desses indivíduos, prática de atividade física, o que é que eles fazem no dia a dia deles, qual é o tipo do trabalho, né? Tudo isso entra no cálculo de gasto energético. E tem a questão da composição corporal. Depende da composição corporal da pessoa. Então, esses 2 indivíduos, quem é que vai gastar mais? Quando a gente pensa em composição corporal, aquele que tiver mais massa muscular e o percentual de gordura menor. Esse vai gastar mais energia, certo? Então, isso são coisas que influenciam nesse cálculo, tá? Para saber o quanto que a pessoa gasta de energia diariamente. E aí, existe outra coisa interessante também para a gente saber, né? Para vocês saberem. A gente falou lá no começo que a energia que vem dos alimentos, ela é essencial para o funcionamento do nosso organismo, né? As calorias, a energia que vem do alimento através das calorias, ela é essencial para o funcionamento do nosso organismo. E aí, como é que eu sei quanto de caloria que está vindo de cada alimento? Alguns alimentos industrializados, por exemplo, eles já têm no seu rótulo, né? Por exemplo, aqui eu tenho um iogurte. E aí, ó, lá onde tem informação nutricional, tem lá um copo, né, desse iogurte, possui qual o valor energético? 123 quilocalorias. Então, aqui eu já sei que num copo eu tenho 123 quilocalorias. E aí, quando eu vou colocar isso numa dieta, eu vou fazendo esse cálculo, encaixando lá. De onde é que vem essas 123 quilocalorias? Não estou entendendo, Paula. Essas 123 quilocalorias, elas vêm dos nutrientes que estão dentro do iogurte, tá? Vem da proteína, do carboidrato, da gordura que compõe esse alimento. Já que vocês estão estudando carboidrato, né? Eu vou dar um dado importante para vocês. Por exemplo, 1 grama de carboidrato possui 4 quilocalorias. Então, a gente consegue saber quanto de caloria que tem no alimento fazendo cálculos, né? Através de regras de 3, tá? E aí, tem outra coisa que é importante, a gente pode até detalhar mais esse assunto depois, num outro vídeo desse cálculo, tá?
E aí, mas eu quero salientar para vocês que quando a gente vai fazer cálculos de dietas, né, nutricionistas, não se pensa só em calorias, porque aí seria muito fácil, muito conveniente, né? Eu ia lá, sei que Francisco precisa de 2.500 calorias, calculei o gasto energético dele e descobri que ele precisa de 2.500 calorias por dia. Então, eu ia lá, ia pegar um lanche, uma pipoca Bocos, um suco de laranja e uma barra de cereal. Tem 500 calorias. Então, já vou colocar aqui na dieta de Francisco, vou multiplicar isso, já tenho 1.500 por 3, tenho 1.500 calorias, encaixo mais alguma coisa e vai dar a quantidade de calorias. Não é assim, tá? Essa informação é importante para vocês construírem o conhecimento, mas dieta não se faz, não se calcula pensando só, único e exclusivamente na quantidade de caloria. Quando a gente pensa em dieta, a gente pensa muito mais em qualidade do que em quantidade de calorias, certo? Isso é bem importante vocês saberem, ok? E aí, por hoje é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu deixo vocês com o professor. Então, pessoal, é muito importante a gente ficar entendendo essa questão de quilocalorias, calorias, porque isso vão ser as energias, a quantidade de energia presente no carboidrato, né? Que é o que a gente está estudando, a nossa principal fonte de alimento. Então, segundo o que a nutricionista falou, essas calorias, essas quilocalorias, são facilmente encontradas nesses alimentos, principalmente em carboidratos, que são alimentos energéticos. Eu vou passar a atividade para vocês na sequência, vai estar lá anexada a esse vídeo na plataforma, onde vocês vão fazer um recordatório da alimentação de vocês. Vou colocar o link de um site bem legal que tem essas planilhas que a nutricionista falou aqui, para que vocês, através desse site, calculem a quantidade de quilocalorias, mais ou menos, né? A gente sabe que isso não é uma conta muito precisa, mas mais ou menos a quantidade de calorias que vocês obtêm na alimentação de vocês. Vou dar um prazo bem grande para fazer essa atividade, vou detalhar como é feita, né? Vocês precisam anotar o que comeram, multiplicar, jogar lá, tem uma tabelazinha no próprio site. Então, a gente vai explicando lá na própria atividade, ok? Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, a gente mais próximo. É tempo de pandemia, então a gente não pode ficar muito perto das pessoas. Talvez vocês estejam estranhando que eu estou muito perto aqui da nutricionista, mas é porque ela é minha esposa e a gente está dentro de casa em isolamento social. Então, a gente pode ficar junto que não estamos doentes, tá? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.